Essa questão aborda diretamente a interpretação de textos e, para isso, trabalha com a capacidade de perceber conteúdos pressupostos ou informações que estão para além daquilo que está escrito na hora de compreender a produção textual, ou seja, fazer as inferências adequadas. Isso está colocado no enunciado quando se pede para que se identifique qual que é o pressuposto que o leitor precisa ter para compreender o texto. Vamos lá nas alternativas. O leitor deve pressupor que a realidade vista sem preconceitos é um mecanismo adequado para lidar com a complexidade da noção de liberdade. Esse é um ponto interessante para o texto. Afinal de contas, quando ele pergunta ao final do penúltimo parágrafo o que é ser livre, expondo, portanto, a complexidade desse conceito de liberdade, ele também já deixa claro que para que seja percebido esse conceito, tem-se que desconstruir aquilo que é pensado socialmente, como está colocado no restante do texto. Portanto, a letra A está correta e ficaremos ela como resposta. Vamos ver, porém, como são as outras alternativas. O leitor deve pressupor que a filosofia é, segundo o autor, tão apta a tratar o problema dos usuários de droga quanto as intervenções médicas. Não é exatamente isso que o autor coloca. Podemos ver isso claramente quando se menciona a parte da filosofia ao final do texto sem mencionar questões de intervenção médica como sendo tão bom ou melhor ou pior. Isso não é feito. A alternativa C diz que o leitor deve pressupor que a tese defendida é de que a liberdade de escolhas é uma regra social que deve se submeter ao direito à vida. O autor faz um questionamento sobre essa questão da liberdade, problematizando e ampliando a complexidade dela, portanto, não é uma visão tão reducionista. A alternativa D diz que o leitor deve pressupor que a percepção acerca da miséria do outro desperta consciência sobre os prejuízos causados pelo uso de drogas. No segundo parágrafo, o autor menciona justamente uma visão que é muito mais voltada para algo individualista do que realmente para a percepção da miséria de outros. Portanto, a alternativa D também está incorreta. Por fim, a alternativa E diz que a introdução ao pensamento deve partir da realidade para que não se percam em reflexões fúteis e abstratas. O texto ele faz justamente uma reflexão abstrata, ele amplia uma visão sobre um fato e não fica preso a apenas aspectos que seriam concretos, ele se abstrai, portanto, não é a alternativa E. O que nos deixa, evidentemente, como já havíamos imaginado, a alternativa A como sendo a correta.